Namastê, meus amados! Sejam bem-vindos a 365 motivações, uma motivação por dia, falando de Deus, falando de autoconhecimento, falando de educação. Olha só que bacana, gente. A gente acha que a gente tem escolha, mas a gente não tem escolha. Quanto mais consciente nós ficamos, mais nós nos aproximamos das características de Deus, da bondade de Deus. Porque a gente começa a entender que a maneira como nós vivemos, como nós nos portamos, como nós nos colocamos diante dos desafios, influencia não tão somente a nós, mas também a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece e a sociedade como um todo. Então, a gente não tem escolha. A gente só pode fazer o bem. Sem escolha. Há uma pretensa escolha. Há uma ilusão sobre a possibilidade de você fazer algo diferente do bem. Porque você já entendeu que é só fazendo o bem que o bem volta para você. Não no sentido de fazer com interesse, mas fazer porque é natural. O homem nasce perfeito e justo. A sociedade que o corrompe. Rousseau. Então nós vamos adquirindo esses maus hábitos. E nós somos criaturas de hábito. Faça isso. Preste mais atenção na sua alimentação e como você está dormindo, e como você está se relacionando com as pessoas. Medite sobre isso. Comece a caminhar. Comece a agradecer mais ao que você tem. Agradeça a sua casa. Agradeça a sua família. Agradeça. E você vai ver como é que tudo vai mudar. Se o seu ego deixar. Porque o ego é insaciável. Ele só quer mais. E muitas vezes a gente já tem o suficiente. Só que a pessoa não dorme. A pessoa fica estressada porque ela tem que ter aquilo. E a física quântica já explica através do efeito Zenão. Quanto mais você fica obcecado, você fica travado naquele resultado, menos a vida pode acontecer. Porque você só está olhando para aquilo. É a mesma coisa do que você plantar no seu quintal aí um tomate. E você vai ficar o tempo todo assim olhando para a terra. E aí, meu irmão, vambora. E aí, meu irmão, vambora. Tá na hora já. Ou seja, você vai apressar, você vai estar transmitindo energia ali para o tomate. E como é que as pessoas se sentem hoje? No trabalho, na vida? Eu vou te falar. A gente está muito acelerado. A gente quer tudo para ontem. A pessoa sai de casa já pensando que ela tinha que estar no trabalho há 20 minutos atrás. Então, nós temos um padrão, nós temos uma maneira de fazer as coisas. E de tanto acelerar, a gente vai dando bug. A gente vai começando a ratear o motor. E é através de muita observação, muita sensibilidade, que a gente precisa dar tempo ao tempo. Não é o seu tempo. É no tempo de Deus. É por isso que você não tem tanta escolha assim.
Você acha que você tem muita escolha. Nossa, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Jura. Jura. Qualquer coisa que você quiser. A gente fala assim de maneira corriqueira até para motivar as pessoas, né? Só que não é bem assim. Nós temos limitações. Você não pode crescer 20 centímetros para jogar basquete. Não pode. A arte de viver consiste em você trabalhar com o que você tem até alcançar o seu máximo potencial dentro daquilo que te foi dado. E é só através do estudo, do conhecimento que transforma, do conhecimento especializado sobre você mesmo. E de tudo que eu vi, né, na escola, na faculdade, no mestrado, nas pós-graduações, de tudo que eu vi, nada é mais importante do que você se conhecer. Nada. E olha, eu teria evitado tanta apurreação, tantos problemas, se eu me conhecesse e me desse mais valor. Por que muitas vezes você não consegue aquilo que você quer? Por que você não tem aquela iniciativa? Por que você não consegue fazer o que tem que ser feito? É porque você não foi preparado para isso. Você foi preparado para obedecer. Porque toda a nossa escola e a faculdade são formatadores de pessoas. Querem que você seja igual a todo mundo. Um tipo de profissional que faça o mesmo que os outros. Só que a vida não funciona assim. E o valor está em você ser único, singular. Porque só você tem as habilidades, tem os componentes, a história que você tem. E o mundo, quando fica muito igualzinho, muito certinho, é um porre. Fica monótono. A gente precisa do caos. Assim como a gente precisa da ordem. Ordem e progresso. Está na nossa bandeira. É necessário que você saia do padrãozinho, sabe? Porque se você segue esse padrãozinho, você fica doente. Porque a sociedade está pouco se lixando para você. Mas existe uma luz no final do túnel, que é você fazer o bem sempre que você puder. Marco Aurélio falava isso em Meditações. Você vai sair de casa, você vai ter que lidar com raiva, com inveja, com críticas, mas mesmo assim, seja uma pessoa boa. Faça aquilo que você pode fazer para ajudar o próximo. Por quê? Tudo que vai volta. A vida é bumerangue. Então você adquire uma capacidade muito maior, mas você não tem escolha. Vê se você entende isso que eu estou te falando. Você não tem escolha. Porque você projeta o mundo. Você recebe as informações e você também projeta. Então você não vai querer um mundo feio para você. Vai? O mundo de escassez, o mundo de dificuldade, de dor, de sofrimento? Não. E quanto mais você se doa, mais volta para você. De maneiras que você não vai nem imaginar. Nem imaginar. Mas fruto da maneira como você se comportou. Buscando sempre fazer o bem. Deixando o seu ego de lado. Controle, poder e território. Controle, poder e território. Controle, poder e território. E a gente se apega a tão pouco. Mas de tudo isso que eu aprendi e que foi necessário, justamente para eu poder chegar até aqui e contar essa história para você. Quanto mais alto a gente vai, quanto mais consciência a gente tem,
mais o chamado aperta. Mais aperta, porque você sabe o que você tem que fazer. Quer estudar, quer buscar, quer fazer o bem. Você sabe, porque quando você faz isso, a sua vida flui. Quando você busca a espiritualidade, a sua vida flui. Quando você dá o seu melhor, quando você pratica o bem, você se sente bem. Você não tem escolha. Gratidão.